Oi, gente, tudo bem? Eu sou Liana Ribeiro, da página Modelagem Costura no Facebook e aqui do canal no YouTube Liana Ribeiro Modelagem. O vídeo de hoje é um vlog de atualização, mas apesar de ser um vlog, é importante que vocês assistam o vídeo até o final, porque eu vou dar muita dica interessante aqui nesse vídeo, tá bom? Bom, o vídeo de hoje é para mostrar para vocês o resultado da modelagem do jaleco com gola padre, né? Eu não tive a oportunidade de fazer a costura, mas eu queria mostrar, né, a modelagem pronta. Então eu pensei, peguei esse tecido baratinho lá na minha pilha de tecido baratinho, falei, vou fazer uma peça piloto, vou aproveitar e testar algumas outras coisas na camisa também, para mostrar para vocês. Então eu decidi fazer essa camisa em tricoline, né, usando praticamente a mesma modelagem lá da aula. E aí eu vou mostrando para vocês as coisas que eu fiz aqui nessa camisa, tá bom? Então vamos lá. Bom, então, como eu sempre falo, né, sempre bom a gente ter tecido baratinho para fazer os nossos testes, né, fazer nossas modelagens. Por quê? Porque se a modelagem dá certo, logo de cara você já tem uma roupa, né? E foi justamente o que aconteceu com essa minha camisa, né? A modelagem deu certo logo de cara, ficou exatamente do jeito que eu queria. Então, ótimo, já sei que funciona. E aí, agora é só fazer o que eu quiser, né? Posso já usar um tecido mais caro, né? Esse aqui é uma tricoline que eu comprei muito barato na internet e eu já mostrei ela aqui no canal. Se você quer conhecer melhor esse tecido tricoline, né, entra lá no vídeo que eu vou deixar o link nos comentários, tá? Eu cheguei até a sugerir a tricoline como tecido para o jaleco, né? Mas expliquei, olha, amarrota, né? Não seca tão rápido. Então, assim, aí eu acabei fazendo na tricoline mesmo, até para vocês terem uma ideia de como ficaria o jaleco na tricoline. Então, juntou aí tudo, né? A escolha do tecido para bater com a sugestão que eu dei lá no vídeo da modelagem. Então, tá aí um jaleco de tricoline e ficaria assim, né? Só que branquinho. Ou eu já vi também jaleco cor-de-rosa, né? Para essa área de estética. Então, aí vocês ficam já dá para ver aí qual é o resultado da tricoline no jaleco, tá bom? Então vamos começar com a análise, né, do que eu fiz nessa camisa. Lá na aula da modelagem eu fiz um tamanho maior do que o meu, né? Meu tamanho no gabarito é 38. Eu fiz o jaleco no 40. Lembra que eu falei, a gente vai usar por cima de outra roupa, né? Então é necessário ter uma folga de vestibilidade, então eu vou fazer um tamanho maior. Eu fiz a mesma coisa nessa camisa, porque apesar de eu não querer usar ela por cima de outra roupa, mas ao mesmo tempo camisa pede, né? Ainda mais de tricoline, que não tem nenhum tipo de elastano, então a camisa pede também uma boa folga de vestibilidade, então eu decidi fazer a mesma coisa, tá? Eu também fiz um manequim maior do que o meu. E é assim que ficou, olha. Aqui ficou assim na cintura, ela ficou assim no quadril, tá? Aqui no busto ficou com um pouquinho de folga. Então, assim, para mim, aprovadíssima essa mudança, tá? Usar um manequim maior que o seu, ou para fazer uma camisa, ou para fazer o jaleco, tá? Porque ele vai ficar assim, muito confortável. Esse tamanho eu achei que ficou muito confortável. Então, o primeiro teste foi aprovado, né? Lá eu fiz recorte princesa, aqui eu fiz também, sem nenhuma variação, tá? Esse recorte princesa eu fiz exatamente como o da aula. Abotoamento, fiz exatamente como o da aula, tá? Dobrei os 3 centímetros, dobrei de novo e aí fiz o abotoamento. Olha que botão lindo. Não sei se vai dar para ver no vídeo. Gente, eu amo botões, né? Eu acho lindos, eu fico escolhendo os botões assim na loja. Então eu amo escolher esse botão aqui para essa camisa, achei que ficou lindo. Bom, então recorte princesa igual. Lógico que eu não fiz o comprimento, né, eu não fiz o comprimento de um jaleco. Lá na aula eu sugeri, claro que sempre é bom medir na pessoa, né?
Mas como um padrão, para quem quer fazer aí para vender, eu sugeri uns 90 centímetros, né, no total. Essa minha camisa eu fiz com 60 centímetros, tá? Então, deixa eu ficar aqui de longe para vocês verem. Né? Tá aqui, tá um pouquinho acima da minha linha de quadril, mas a minha linha de quadril é baixa mesmo, né? Então, tá aqui, eu fiz a minha com 60 centímetros e ela ficou nesse comprimento. Agora vamos aos detalhes aqui dessa área, tá? Eu vou começar a falar agora sobre a manga. Lá na modelagem do jaleco, eu não fiz variação no ombro, porque não era para mim, né? Eu pensei, não vou fazer um jaleco para mim, então não pensei tanto na perfeição para o meu corpo. Mas vocês lembram que eu desci aqui 2,5 centímetros na cava. Por que eu fiz isso lá no jaleco? Porque o jaleco é uma roupa que a gente vai usar sobre outras. Então ia ficar muito ruim aqui uma cava fechada e ainda ter roupa por dentro. Então ia ficar um bolo aqui, né? Então eu sugeri na aula de modelagem descer aqui 2,5 centímetros na cava. Aí o que aconteceu? A cava ficou maior que o padrão, não ficou? Aí chegou lá na hora de escolher a cava, a manga, eu escolhi uma manga maior do que o gabarito, vocês lembram? Eu fiz no 40 o corpo. Quando chegou lá na manga, como eu tinha variado a cava, eu escolhi a manga do 42, vocês lembram? Então, o que aconteceu com essa camisa aqui? Essa camisa, como eu não vou botar, né, com roupa por baixo, eu decidi fazer o padrão do gabarito mesmo, da cava. Eu não desci. E além disso, precisava mexer no ombro. Meu ombro é muito largo. Então, o que acontece? Até um manequim maior que o meu, o meu ombro ainda é maior. Vocês conseguem acreditar nisso? Então, quando eu medi lá o ombro do 40, eu falei, gente, até o 40 ainda tem um ombro menor que o meu. Aí eu ampliei o ombro para mim, para a costura ó, ficar... Aqui tá meu ossinho do ombro, ó, exatamente onde tá a costura, tá vendo? E eu detesto blusa de manga com a cava, com o ombro assim mais curto. Eu realmente detesto, coisa de gosto pessoal, né? Mas eu detesto, para mim tem que estar ou abaixo um pouquinho do ombro ou certinho no ombro. Menos que isso, eu detesto mesmo. Então eu fui lá e medi, né, o ombro, aumentei o meu ombro. Consequentemente, por eu ter aumentado o ombro, a minha cava diminuiu. Aí, o que aconteceu, né? Eu não aumentei a cava aqui. E além disso, quando desci o ombro, a cava ainda diminuiu de tamanho. Aí, o que eu fiz? A mesma coisa da aula. Medi a cava. Aí fui lá medir as mangas. Aí o que aconteceu? A manga eu fiz no 38. Então fiz o corpo no 40 e a manga eu fiz no 38. Então percebeu como é que vocês podem variar essa questão da manga? Então lá no jaleco eu fiz o corpo no 40 e a manga no 42. Aqui eu fiz a camisa no 40 e a manga no 38. Então, tá vendo? Vocês são livres, sabe? O gabarito é só uma ferramenta na mão de vocês. Vocês podem fazer o que vocês quiserem com ele, né? Contanto que fique bonito e que fique do seu gosto, claro, né? Então, assim, é uma coisa que vocês podem ficar livres mesmo. Então, é importantíssimo. Tem que medir a cava, tá? Principalmente se você fizer qualquer alteração. Fez qualquer alteração na cava? Mede para depois escolher a manga que você quer, a manga que você acha que vai ficar melhor. Ah, você gosta de fazer embebimento? Então já pensa assim, minha cava deu X, vou acrescentar aí uns 2 centímetros de embebimento, eu quero a cabeça da manga com X mais 2, né? Então isso que você vai fazer, você é livre. Por isso que eu gosto de fazer manga com gabarito mais do que com modelagem livre. Porque com gabarito é só você mudar o tamanho da manga, mas aquela curvatura bonita você não perde, né? Então, por isso que mesmo acostumada a fazer manga na modelagem livre, eu sempre prefiro fazer com gabaritos mesmo. Bom, então já falei do tamanho da manga. Aí, claro, como não era jaleco, eu pensei assim, eu vou fazer uma besteirinha na manga, né? Já que essa camisa, essa estampa é tão romântica, né?
Vou fazer um frufruzinho assim na manga para ela ficar assim mais romântica. Não é muito meu estilo, né? Eu não gosto muito de roupa assim no estilo romântico. Mas já que a estampa pedia, vamos lá, né? Vamos se arriscar também um pouquinho. Então, o que eu fiz na minha manga? A minha manga, vocês podem ver que tá bem folgadinha, tá? Quando você faz uma manga menor do que o gabarito, você tem que tomar cuidado com a largura, tá? É mais uma dica aí. No meu caso, eu fiz o corpo no 40 e a manga no 38, só que o 38 é o meu manequim mesmo, não é? Como eu falo, meu busto é do gabarito 38. Eu é que fiz a camisa no 40. Então, quando eu botei a manga no 38, na verdade, desculpa, na verdade o meu tamanho de manga mesmo. O meu tamanho de manga é 38. Agora, se acontecer de você colocar uma manga menor do que o seu manequim, por exemplo, no macaquinho que eu fiz com outro gabarito, o macaquinho eu fiz no 40, a manga eu fiz no 36. Deu certo, ficou ótimo, eu amei. Mas por quê? Porque meu braço é fininho, tá? Então, se você, na hora de escolher a manga, escolher uma manga menor do que o seu manequim, tipo, o meu manequim é 38. Se eu escolher a manga do 36, eu tenho que ver se a largura vai ficar boa, que a cabeça da manga vai encaixar na cava. Mas e a largura dela? Será que vai ficar boa para você? Aí você tem que analisar se você vai precisar aumentar a largura da manga. Tá? O que não aconteceu comigo, porque como eu falei, a manga eu fiz no 38, mas 38 é mesmo o meu tamanho no gabarito. Então, nem me preocupei com a largura da manga, tá? Até porque meu braço também é fino. Mas fica a ressalva aí. Se acontecer de você ter que botar uma manga menor do que o seu gabarito, o que o gabarito diz que é o seu manequim, aí analisa a questão da largura do braço, tá? Então fica mais uma dica aí. Então a minha eu não mexi na largura porque 38 é mesmo o meu tamanho de manga nesse gabarito. Então, o que eu fiz nessa minha manga? Só para dar uma ideia aí para vocês. Aqui a largura da minha manga, o original, se não me engano, é 34 centímetros de largura. Aí o que eu fiz? Eu só tirei 2 centímetros, ficou 32 aqui no punho, tá? Então aqui ficou 34, aqui ficou 32. Então no olho quase não dá para perceber essa mudança, mas dá, né, um anatômicozinho na manga, não fica bem aquela coisa retona, né? Então, para não dizer que eu não mexi, eu fiz 34 centímetros aqui, que era o padrão. Eu tirei 2 aqui, eu fiz com 32 centímetros. E aí vocês podem ver que manga com elástico, ela precisa ter esse bufante, não precisa? Senão não fica legal. Então, o que eu fiz? Eu acrescentei 5 centímetros ao tamanho da minha manga, ao comprimento da minha manga, tá? Então, o comprimento da minha manga, mesmo para o meu padrão é 60, mas a minha real é 57. Então, eu botei 57 centímetros, aumentei mais 5 centímetros para ficar esse fofinho e botei 1,5 para fazer essa bainha, na verdade foi uma bainha, mas eu aproveitei o túnel da bainha e passei um elástico de 1 centímetro de largura. Por isso que eu botei 1,5, né? Botei 1,5 de bainha porque o meu elástico eu já sabia que tinha 1 centímetro. Então é importante também você saber o tamanho do seu elástico, né? Então eu não costurei o elástico aqui dentro não, tá? Eu só passei o elástico no túnel formado pela bainha, tá bom? Eu não fechei a bainha toda aqui, né? Pelo avesso. Eu não fechei a bainha toda, deixei um espacinho. Passei o elástico, aí depois que eu passei o elástico, eu terminei a bainha, concluí a bainha e aí fechei tudo, tá? Então, esse elástico não está costurado, tá bom? Ele tá só passado no túnel da bainha. Então, deixa eu ver se sobre a manga eu já falei tudo. Já, sobre a manga eu já falei tudo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as costas, vamos lá. Bom, então para quem assistiu a aula de modelagem,
Lá quando eu fiz as costas, eu mencionei o seguinte, que tinha duas maneiras de fazer o centro-costas. Uma delas era colocar o tecido, colocar o molde na dobra do tecido, né? E outra era fazer mais um recorte nas costas. Então, assim, quando você põe o centro-costas na dobra, primeiro, você não tem como fazer um recorte aqui para essa entrada do cambrê. Ela vai ficar reta aqui, tá bom? Porque vai ser o fio do tecido na dobra. Então, não tem como entrar, não tem como fazer essa entrada aqui do cambrê. Se você não tem muita entrada aqui, não tem problema. Mas eu tenho uma entradinha bem acentuadinha aqui, tá vendo? Ó, entra e passa. Aí, o que eu decidi fazer aqui nessa minha? Eu coloquei um recorte nas costas e vou mostrar para vocês. Não sei se vai dar para ver, mas eu tenho aqui os recortes princesa, que eu fiz exatamente como da aula. E aqui no centro eu tenho uma costura aqui também, eu só não sei se vai dar para ver. Por que eu fiz essa costura no centro? Por causa dessa entradinha que eu queria fazer. Olha como é que ela ficou. Deixa eu pegar um fundo escuro da cadeira. Aqui, ó, como é que ela ficou entradinha no meu cambrê, tá? O pessoal chama de lordose, tá? Mas assim, na modelagem o nome disso aqui é cambrê, tá? Então, a entrada do cambrê que a gente chama. Então, eu fiquei com 3 recortes na minha camisa. Aqui são os 2 do princesa, do recorte princesa, e aqui no centro também. Aí é questão de gosto pessoal, tá? Porque lá na aula da modelagem eu falei os 2 modos, né? Pode botar na dobra, pode costurar. Agora vamos falar da gola. Importantíssimo agora a informação da gola, por isso deixei para o final. Aquele cálculo que eu fiz lá da gola é para ficar essa distância aqui, ó, tá vendo? Se eu botar pertinho aqui, ó. Eu medi a distância que deu aqui, deu 6 centímetros, tá? Então, aquele cálculo que eu fiz na aula é para a golinha ficar nessa distância. Tá bem parecida com a foto que eu coloquei lá como inspiração, né? Então, ela ficou exatamente na distância que eu queria. Aí você fala, Liana, mas eu não gosto. Eu não gosto dela assim tão afastadinha. Eu gosto dela beijando. Ou eu gosto com 3 centímetros de distância, só pegando do abotoamento para lá, sabe? Você quer de outro jeito. Se você ainda não tem certeza, né, do formato que você vai querer, vou dar uma dica aí de como calcular a sua golinha. Você pode primeiro montar a costura dela, montar a casca, como eu sempre falo, né, no meu canal, né? Fecha as costas, fecha os ombros, dobra o abotoamento do jeito que você quer, aí depois mede, que aí você vai ver certinho. Eu quero daqui, ó, eu quero aqui do abotoamento, eu não quero afastado do abotoamento. Eu quero ela beijando, eu quero que as duas se encontrem. Então você vai medir certinho, mas vai fazer o mesmo cálculo que eu fiz na aula da modelagem. Só que em vez de medir no papel, você vai medir exatamente aqui no tecido. Mas o cálculo é o mesmo. Chega lá com a medida que você tá aqui, você vai lá e escolhe a golinha que você quer, do mesmo jeito que eu fiz na aula, tá bom? Outro detalhe, mas porque era para mim, gosto pessoal, tá bom? Eu abri 1 centímetro aqui no decote para mim, porque lá na aula da modelagem eu não mexi no decote, ficou o tamanho que estava lá no gabarito mesmo. Mas, como eu falei, eu tenho o ombro largo. A questão de eu ter ombro largo não influencia só no ombro, influencia também no pescoço. Então, para mim, que tenho essa questão de muita largura aqui em cima, eu abri 1 centímetro aqui de cada lado para essa golinha não ficar assim tão colada no meu pescoço. Tá vendo como é que ficou a minha, ó? Tá vendo, ó? Dá para passar o dedo tranquilo. E eu quero esse conforto. Então, eu abri 1 centímetro aqui de cada lado. Aí, claro, tive que fazer o cálculo todo de novo. Aí, lá na aula, no jaleco, eu fiz tamanho 40
E a golinha, se não me engano, foi 6 anos masculino, né? Aí já essa daqui, como eu aumentei o meu decote, aí eu já fiz camisa no 40, a golinha em 10 anos de masculino, né? Então, como eu aumentei o meu decote aqui, a minha golinha passou de 6 anos para 10 anos, tá? Então é a mesma questão da manga, tá? Se na manga, qualquer variação que você fizer, você tem que medir a cava para escolher a manga ideal, a gola é a mesma coisa. Mexeu no decote, tem que calcular de novo para escolher a gola certa, né? Então, para vocês terem uma ideia, lá na aula eu fiz 6 anos, aqui eu fiz 10 anos, a diferença, né? E aí, mas eu fiz o mesmo cálculo, tá? O mesmo cálculo. E aí, com aquele cálculo lá da aula, a minha golinha fica assim com 6 centímetros de distância. Quer variar, mas não sabe muito como variar, faz a costura primeiro, deixa para modelar a golinha depois, né? Aí mede direitinho onde é que você quer, como é que você quer, e aí sim faz a modelagem da gola, tá? Você não precisa fazer a modelagem da gola exatamente na hora que você está fazendo a modelagem da roupa, né? Você pode fazer depois. Então, mas na aula não tinha isso, né? Na aula eu tinha que fazer tudo junto. Mas eu já tinha mais ou menos uma ideia de como eu gosto, então eu fui lá e mostrei para vocês o cálculo, né? Então, fica aí a dica. Aquele jeito que eu fiz lá, a golinha fica com 6 centímetros de distância, ok? Agora eu vou trocar minha blusa, porque eu vou mostrar os detalhes que eu fiz do acabamento da golinha, tá? Então, eu vou trocar de roupa para mostrar para vocês os detalhes aqui do acabamento, tá bom? Então, vamos lá. Bom, então agora eu tô com a câmera na mão, porque eu quero mostrar aqui o acabamento, né, que eu fiz na minha golinha. Então, o que que eu imaginei? A minha gola iria ficar fora do abotoamento, tá vendo? Tem uma distância aqui de 1,5, se não me engano, 1,5 centímetro aqui, do abotoamento até a gola. Então, pensei, como que eu vou fazer esse acabamento aqui? Aí eu decidi colocar um revel. Então, eu coloquei um revel aqui, olha, por toda a minha golinha. E aí ela ficou embutida. Aí eu pensei, bom, já que eu vou colocar um revel, não vou fazer a golinha aberta, vou fazer a golinha fechada. Então, fechei todinha a golinha, aí fiz um sanduíche na hora da costura. Botei o decote do corpo da roupa, aí prendi a golinha e aí coloquei o abotoamento dobrado assim pelo avesso e botei o revel por cima de tudo. Aí na hora que eu virei o trabalho para o lado direito, aí o revel ficou por dentro do abotoamento, tá vendo? Aí aqui ficou o acabamento direitinho nessa parte que não tem gola nem abotoamento e toda a minha golinha ficou com um acabamento, tá? Essa blusa eu fiz toda pespontada, então não sei se vai dar para ver, tem pesponto aqui, tem pesponto aqui na golinha, tem pesponto no abotoamento, tá vendo? E em todas as costuras eu fiz, deixa eu mostrar aqui, ó. Em todas as costuras, deixa eu ver se o foco vai pegar, vai. Ó, em todas as costuras eu fiz pesponto, tá? Que normalmente camisa fica legal assim, né? Todo pespontado aqui, ó, tá vendo? No abotoamento, ó, tem pesponto aqui, tá bom? Ah, uma dica que eu vou dar agora legal também que eu esqueci. Eu botei logo uma casa de botão aqui em cima. Aí, entre uma e a outra, eu deixei um espaço de 10 centímetros, tá? Eu deixei um espaço de 10 centímetros entre cada casinha de botão. Tá aqui, ó, 10 centímetros, tá? Até o final, eu botei um espaço de 10 centímetros. Então, fica mais uma dica aí de costura aí das casas de botões, tá bom? Então, agora eu vou vestir a camisa de novo para a gente terminar nosso vídeo. Bom, gente, então espero que vocês tenham gostado desse vlog aí de atualização. Espero que vocês tenham assistido até agora, tenham pegado todas as dicas que eu dei, porque foram dicas importantes de variações que vocês podem fazer no seu trabalho.
Também mostrei que a modelagem dá certo, fica bonita, tem um ótimo caimento, fica dando tudo certinho mesmo, tudo bate, tá? Então, vocês podem ficar tranquilos. Ah, um detalhe que eu esqueci, gente, esqueci mesmo. Quando a gente faz esse recorte princesa, agora que eu lembrei, ó, quem assistiu até agora tá ganhando aí de brinde. Quando você faz esse recorte princesa, você não tem margem de costura aqui, tá? Quando você recorta o molde, eu já falei isso no canal, né? Que quando você recorta um molde feito por gabarito, você perde a margem de costura. Isso eu já falei no canal, não é novidade, mas vamos lá. Então, ó, esse recorte princesa, eu precisei incluir 1 centímetro de margem de costura aqui de cada lado, tá? Então, não esqueçam isso. Se você recorta o molde do gabarito, o gabarito já tem margem de costura. Mas se você recorta no meio, no centro do molde, não tem margem de costura ali. Então, tem que acrescentar, tá bom? Quase que eu esqueci de falar isso. Bem, gente, então espero que vocês tenham gostado de ver o resultado da modelagem, tá? Se gostaram, não deixem de curtir e compartilhar, tá? Aproveitem bem as dicas aí que eu dei nesse vídeo, tá bom? Então, muito obrigada por assistirem. Tchau, tchau e até a próxima!